Você é uma pessoa feliz? Reflita por um instante sobre essas questões. Nos seus melhores momentos profissionais, sua mente estava calma, focada ou estava dominada por medos e ansiedades? Na época mais feliz dos seus relacionamentos amorosos, você estava em paz, com a mente tranquila ou dominado pelo estresse e inseguranças? Nos momentos mais felizes da sua vida, sua mente estava agitada, preocupada, ansiosa ou calma e serena? Exatamente, sempre foi com a mente calma. Afinal, é impossível ser verdadeiramente feliz ou ter sucesso em qualquer área da vida sem a calma da mente. Da mesma forma que a gente não consegue enxergar se estiver escuro ou uma neblina fechando nossos olhos, ou a gente não consegue escutar se tiver um alto-falante barulhento no nosso ouvido, a gente também não consegue se conectar a nada se a nossa mente está barulhenta, inquieta e agitada. E a sua mente, como ela está hoje? Como você tem estado ultimamente? Ansioso, ansiosa, mente barulhenta, inquieta ou calma? Se a resposta não for calma na maior parte do seu tempo, está passando da hora de você aprender a controlá-la. Afinal, não estamos falando de algo sem importância na sua vida. Estamos falando simplesmente do seu bem mais precioso. De um computador milhões de vezes mais potente do que qualquer máquina que exista hoje no mundo. Simplesmente responsável por controlar seu corpo, seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, ou seja, sua vida. E controlar a mente é a ponta desse iceberg para a maior transformação que você vai viver na sua vida. Sabe aquele fiozinho de novelo que quando você puxa, vem o novelo inteiro? E as nossas vidas também são assim. E você vai aprender agora como parar com esse ciclo destrutivo interno, logo no início dele, antes que ele tome força e sequestre a sua calma mental. E eu chamo este ciclo destrutivo de roda da aflição e a divido em 5 fases. A primeira é a ansiedade, onde sua mente no futuro vai gerando aquela angústia. Isso nos traz para o medo paralisante, na segunda fase. Esse medo faz com que a gente trave e não faça nada. Você entra no estágio da procrastinação. A procrastinação começa a implodir sua vida em todos os aspectos: financeiro, profissional, relacionamento, sua saúde. Isso te leva para a melancolia, que por fim pode acarretar numa depressão após a mudança de químicos no seu corpo. E essas 5 fases estão completamente relacionadas umas com as outras. E elas têm um padrão para como elas iniciam, nos tragam para dentro desse ciclo destrutivo mental e como nos aprisionam dentro dele. Nós vamos falar mais sobre detalhe como não ser primeiramente sugado para dentro dessa roda, ou caso você já esteja nela, eu vou te mostrar como você escapar e nunca mais retornar. Treinei desde bilionários com suas empresas listadas nas bolsas de valores do Brasil e do mundo, até milhares de pessoas comuns, como você, como eu, a conquistarem e a principalmente manterem a calma da mente de forma permanente. Perceba que quando estamos falando das questões humanas, dos sentimentos humanos, a situação financeira não importa. Todos nós temos nossas angústias, medos e ansiedades em alguns momentos das nossas vidas. E o que nos difere é saber sair delas e não entrar novamente. E é exatamente isso que eu vou te ensinar aqui agora. Ter a mente calma o tempo todo. Agora, os desdobramentos que ter a mente calma trarão para a sua vida profissional, seus relacionamentos, o seu bem-estar, bom, só vivendo você vai compreender a dimensão que isso vai trazer para a sua vida. Escute o que isso trouxe para a vida dessas pessoas. Esse encontro aqui, pessoal, isso aqui é inimaginável o que a gente fez, né? Eu quero resumir isso aqui no que o Pedro acabou de falar. É inimaginável. Essa conexão é uma grande revolução. Eu sou muito crítico, né? Falei, vai ser um negócio de esoterismo, eu já acho uma babaquice. Primeira vez que eu vi o Léo, que ele fechou com a mãozinha assim, falei, fudeu. Vai ser esoterismo. Mas eu fiquei pensando, cara, isso aqui não é esoterismo, isso aqui é um negócio racional, que faz um baita de um sentido animal. E aí hoje eu tava aqui, me deu um negócio de uma emoção, cara. Eu fiquei pensando, se eu tivesse sabido dessas porras há 25 anos atrás, como teria sido melhor a minha vida, cara? Entendeu? Então, assim, fechando agora com chave de ouro, meus resultados foram incríveis. Eu me considero hoje uma outra pessoa. Vamos fazer provocações aqui, como você falou, Léo, cada um focar no seu, entendeu? Então você focando no emocional das pessoas, desenvolvimento, ele na educação, o empreendedorismo da favela, e cada um com o seu sonho, com a sua história, mas todo mundo aqui se ajudando. Isso tem um poder, assim, emocionante mesmo, porque esse grupo aqui é muito poderoso, pode realmente transformar muita coisa. Show, viu, Léo? Sempre te falo aí, né? Depois te dou um feedback, mudança de vida, viu? Muito legal. Comigo aconteceu exatamente o que o Léo falou. Eu consegui juntar todo o conhecimento que eu tinha de uma maneira prática. E está sendo realmente transformador na minha vida. Eu emagreci 2,5 kg e eu tenho certeza que depois de passar por essa experiência da resiliência, de tolerar o desconforto, eu vou conseguir emagrecer mais. É um método surreal.
e que o Léo falou assim, ó, 7 dias eu vou transformar a sua vida, mas realmente transforma a vida, com resultados muito rápidos. Meu cabelo parou de cair. Eu tô uma pessoa muito tranquila, eu consigo entender a dicotomia do controle, eu não fico mais esforçando em coisas que eu não tenho controle. Identidade com tudo que você propõe. Então, para mim, é um bálsamo. Muito obrigada. E isso pode mudar o Brasil, pode mudar o mundo. Meu muito obrigado, Léo. Sensacional o que você está fazendo. Eu estava sentindo um pouco sem propósito, então esse chamado aqui hoje já me deu uma despertada, assim, então já valeu muito. No final, tudo está dentro da nossa cabeça. E é impressionante como que o Léo ele consegue organizar esse conhecimento que é tão disperso e trazer aqui pra gente. Então, eu queria te agradecer mesmo. Sim, Léo. Você conseguiu encontrar isso. Você falou que é uma mistureba de várias filosofias e várias coisas. Acho que você encontrou um propósito que é raríssimo e que dá para ver pelo brilho dos seus olhos. Parabéns por você ter conseguido juntar tanta gente, 5 horas da manhã, todo mundo conectado aqui. O Léo está sendo fantástico. Quando eu vi as coisas que ele estava fazendo, ele botou coisas que estão no âmbito espiritual, né? Botou uma coisa racional e fez com que a gente sinta isso no corpo, na meditação. Então ele conseguiu fazer esse caminho, né? De como é que a gente flui nessas 3 partes que somos. Incrível, né? Eu chego a me emocionar muitas vezes de gratidão ao ver essas pessoas contarem como conseguiram superar suas dores, seus medos, ansiedades e tristezas da mesma forma que eu também consegui. Saber que tudo que passei na vida, por mais doloroso que tenha sido naquele momento, e alguns foram bem duros, mas foram todos fundamentais para a construção que me permitiram estar hoje aqui com essas pessoas e com você. E logo mais eu vou te contar como foi. Agora você deve estar se perguntando, será que essa calma da mente é para mim? Bom, se você está enfrentando medos, ansiedades e se sentindo prostrado e não tem ideia do que fazer para sair dessa letargia, a calma da mente vai te ajudar a superar esta fase. Se você acredita estar bem, mas quer se conhecer melhor e está vivendo uma vida monótona, sem brilho, a calma da mente vai reacender o brilho da sua vida. Se é pai ou mãe, como eu sou, e vê tristeza nos olhos de seus filhos, sem saber o que fazer, afinal, quase 20% das crianças e jovens de até 17 anos têm enfrentado distúrbios de depressão e ansiedade. Isso é 10 vezes o que a gente viveu na pandemia. Nesse caso, comece por você mesmo. Perceba a mudança na sua própria vida. E em seguida, refaça as aulas junto com seu filho ou sua filha. Isso vai te trazer dupla satisfação. Você vai ajudar seu filho a se curar e a ter uma nova visão da vida, mais calma, serena e conectada. E ainda vai passar um tempo de qualidade e aprendizado com eles. Eu fiz a imersão com meus 2 filhos, Theo e Luca, de 12 anos, são gêmeos, e foi uma experiência maravilhosa. Mesmo com essa idade, eles conseguiram compreender os conceitos e levar para a vida deles. Por exemplo, o Luca estava de recuperação e não sabia se ia para aula de manhã ou ia para aula à tarde. Aí viu que tinha que ser à tarde, achou péssimo porque ia perder alguns problemas que ele tinha. No entanto, ele chegou lá e percebeu que não precisaria voltar no outro dia. Aí ele disse, pai, bem que você falou, que não é nada bom nem ruim, né? As coisas são. Eu cheguei lá e descobri à tarde que eu não teria que voltar no outro dia. Se eu tivesse ido na manhã, eu teria vindo 2 dias seguidos. E tá vendo, meu filho? É só a forma como a gente encara a vida que nos traz. O Theo, no outro dia, a gente estava num parquinho, tinha aquela montanha-russa alta, ele é mais medroso dos 2 ali. E ele olhou e falou, pai, agora é a hora que eu tenho que usar aqueles 20 segundos de coragem, né? A gente traz dentro das lentes, a lente 6, que é essa lente da coragem, que muitas vezes na vida, a gente, para ser corajosos, né, não significa não termos medo, significa enfrentarmos o medo. E que muitas vezes os 20 segundos iniciais é tudo que você precisa. São aqueles 20 segundos que você vai ter coragem de conversar no bar com uma pessoa que vai ser seu marido, sua esposa no futuro. São aqueles 20, às vezes até 5 segundos que você vai apresentar seu cartão ou puxar um assunto com um grande cliente, uma pessoa que vai te tornar um sócio na sua vida. Muitas vezes na vida, apenas esses 20 segundos são suficientes para mudar o curso das nossas vidas. E estes são apenas alguns dos conceitos que você vai aprender ao longo das 7 lentes da transformação. Essas mesmas 7 que eu tatuei aqui para me lembrar nos meus dias quanto são importantes para a transformação que eu vivi, para conquistar a calma da mente permanente na minha vida. Aí você me pergunta, para quais situações da vida a calma da mente vai me ajudar? Nesta parte, eu confesso que tomo muito cuidado para não ficar parecendo aquelas fórmulas mágicas, aqueles cursos biotônico Fontoura, sabe? O Minambra. Se você tiver mais de 35 anos, você sabe do que eu estou falando.
Biotônica era aquele xarope das antigas que servia para tudo. Desde unha encravada, gripe, emagrecia, traga seu amado de volta, fique rico em 7 dias dormindo. Todas essas bobagens que a gente escuta por aí. No entanto, você vai perceber que a calma da mente, ela te ajuda sim em todas as áreas da sua vida. Porque afinal, quem controla você, seu corpo, é a sua mente. E se você passa a controlar a sua mente, você passa a controlar o que você vive. Vai te ajudar em relacionamento? Você me responde. O que você acha? Você se relaciona melhor quando você está em paz, tranquilo, calmo, ou quando está com a mente agitada, estressada? Vai te ajudar a ganhar dinheiro? Bom, vocês nunca vão me escutar falar que eu vou desbloquear sua mente para a riqueza ou queremos trabalhar o seu merecimento. Vocês não vão me ver postando carrões, aviões, restaurantes, relógios ou viagens para te convencer que fiquei milionário com a calma da mente. Nada contra quem faz esse tipo de comunicação, apenas não é meu estilo. No entanto, você vai perceber que ter a mente calma é fundamental para qualquer coisa que você queira fazer no mundo dos negócios. Empreender, ganhar dinheiro é sobre persistência, sobre resiliência, sobre entrega. E para isso você precisa ter a mente calma, a mente focada. Portanto, a calma da mente é sim fundamental para você ter sucesso nos negócios e na vida. Se você quiser perder peso, por exemplo, ou entrar em forma, é óbvio que você tem um curso de emagrecimento, não um curso de nutrologia, de nada. No entanto, existem fantásticos por aí, programas de dieta, programas de exercício. Agora, nenhum deles vai funcionar na sua vida se você não controlar sua mente, se você não tiver disciplina. Você pode contratar o melhor personal trainer do mundo, a melhor academia, os melhores equipamentos. Mas se você não fizer os exercícios, se você não malhar, se você não fizer a dieta, vai funcionar? Não vai. Para isso, você precisa ter controle da sua mente. Você precisa aprender a desenvolver a sua disciplina. E isso a gente vai ver na lente 5, que é a lente da disciplina, de persistir e resistir. Você pode fazer os melhores cursos e programas de marketing digital, culinária, qualquer coisa que você queira. Existem muitas formas de aprender coisas fantásticas por aí. No entanto, para todas, para você aplicar isso e trazer para a sua vida pessoal, você precisa também de foco e disciplina. Senão você não vai conseguir implantar. A gente volta para a nossa lente 6. Ter sucesso nos negócios é sobre persistência e resiliência. Eu sei bem, afinal eu já tive dezenas de negócios e posso te afirmar que não se constrói nada na vida sem muita persistência e resiliência. Ter a mente calma parece simples, realmente é. O segredo é aprendermos a nos blindarmos dos desafios diários que a vida nos traz e, apesar deles, conseguirmos mantermos nossa mente calma e serena. Este é o diferencial que pode te frear ou impulsionar a alcançar os maiores objetivos que você busca na sua vida. Agora, para te contar o que tive que viver para chegar até aqui, eu quero te contar duas histórias, apenas duas, dos dois momentos mais difíceis que eu passei na vida. Onde eu perdi boa parte de tudo que havia conquistado com meus 20 anos de trabalho até então. E na outra, eu literalmente quase morri. Nossa primeira história se inicia na madrugada do dia 1º de janeiro de 2015. Era uma madrugada de Réveillon de 2014 para 2015. E eu estava deitado, boiando na piscina, olhando para o céu. O ano de 2014 tinha sido um ano incrível. A empresa que eu tinha iniciado do zero com a minha esposa, na época, em um pequeno sobrado da Pompeia em 2009, agora dominava o seu setor no Brasil. Contra todas as possibilidades, nós havíamos saído os vencedores de 5 anos de luta pelo mercado contra nossos concorrentes, que eram muito maiores do que nós, com centenas de milhões de dólares investidos pelos maiores fundos do mundo. Vida de empreendedor de startup não é fácil, quem sabe? Nós quase falimos inúmeras vezes ao longo desse processo, mas em 2014 nós havíamos vencido, ou pelo menos eu achava que sim. Afinal, naquele ano eu fui considerado empreendedor do ano do Brasil, pela Endeavor, pela Globo, pela InfoExame, Ernst Young. Nós havíamos saído em 3 capas de revista, 2 artigos do New York Times. Eu estava cursando meu primeiro ano do OPM em Harvard e havia acabado de comprar o meu maior concorrente. Eu tinha dominado o mercado online de produtos de bebês no Brasil. E tinha naquela data apenas 37 anos. Naquele final de festa, quando eu estava boiando na piscina, estava na verdade orando e agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Ele tinha me dado, tinha me permitido sair do zero, sem nada, e ter alcançado todo aquele sucesso. Eu estava morando na casa dos meus sonhos, com meus filhos, esposa, amigos, todos lá, passando aquele Réveillon. Era responsável por mais de 600 famílias que faziam parte da Bebê Store, da nossa equipe. No entanto, apesar de extremamente grato, por alguma razão que na época eu não entendi, eu não estava completamente feliz.
Não que eu estivesse triste, né? Mas eu sentia que faltava algo. Eu tinha tudo e ao mesmo tempo não sentia aquela felicidade que eu achei que eu sentiria num momento como aquele. Então naquele momento eu olhei para cima, olhei para Deus e disse: Deus, sou muito grato, obrigado por tudo do fundo do meu coração. Mas o que eu devo fazer de agora em diante? Então ele me respondeu, 90 dias depois. Apenas 3 meses após aquela festa, eu estava na Espanha, fazendo kitesurf, que é um esporte que eu adoro. Tem uma velha, uma prancha, fica surfando ali no mar, puxado pelo vento. E naquele momento eu não tinha mais minha empresa, não tinha mais minha casa, tinha ficado por divórcio, não morava mais com meus filhos. Eu brinco que até a minha Golden Retriever foi embora. Em 90 dias eu tinha dado a maior capotada da minha vida até então. E fui forçado naquele momento a fazer um acordo desvantajoso com meus fundos, com meus investidores. Tive que sair da gestão da empresa e do controle daquela empresa que eu dedicara tantos anos da minha vida, tanto trabalho, com tanta intensidade. Eu estava fora. Aquele capítulo da minha vida havia terminado. Naquele momento eu fiz essa tatuagem no meu braço, que está escrito: vivendo um dia por dia, a cada dia, e o nome dos meus filhos, Theo e Luca. Fiz isso para me lembrar o quanto a nossa vida é impermanente, quanto tudo é passageiro. Naquele momento eu tive que passar, conseguir me reconectar comigo mesmo, com meus princípios, com meus valores e ter a humildade de recomeçar novamente. Depois disso eu recomecei, tive mais alguns outros negócios de lá para cá. Então em julho de 2021 chegamos ao momento da nossa segunda história. Na segunda história, o que mais me marcou foi ver o olhar de pena e tristeza de uma das enfermeiras que estava cuidando de mim. Eu era o único de 22 quartos na UTI que ainda não estava entubado, mas já tinha 90% do meu pulmão tomado. E na velocidade que eu piorava, a qualquer momento chegaria a minha vez. Eu não sabia se tinha minutos ou horas antes de ser anestesiado para a introdução de um tubo na minha garganta, para que as máquinas passassem a respirar por mim. O que eu sabia era que durante aquela pandemia, um grande percentual das pessoas que passavam por este procedimento não voltavam mais. Durante aquele momento, eu pensava com tristeza em meus filhos gêmeos, com 10 anos então, talvez fossem crescer sem minha presença. E eu pensava em minha família, minha esposa, meus pais, irmãos, amigos, que nem tive tempo de me despedir. E que por conta do isolamento da UTI, da Covid, talvez nunca mais tivesse essa oportunidade. Eram tantas coisas que eu ainda queria fazer na vida e, no entanto, me sentia como se eu estivesse muito perto de partir. Durante aqueles dias, enquanto eu lutava para melhorar, respirando com auxílio de oxigênio, estava sempre no limiar máximo possível antes da intubação, eu pude repensar muita coisa na minha vida. Quanto tempo eu havia me preocupado com coisas materiais e fúteis sem sentido. Quanta ansiedade cultivei ao longo dos meus anos com trabalho, negócios, ganhos ou perdas materiais, opiniões dos outros e tantas outras questões. E que naquele momento pude perceber o quão pouco importante e passageiro tudo aquilo era. O quanto tudo pode mudar em segundos da nossa vida. E o quanto nosso tempo aqui é rápido e fugaz. Nós sabemos que somos mortais e que vamos morrer algum dia. Mas não pensamos sobre isso. E este algum dia para nós projetamos sempre muito para frente. Essa experiência me fez projetar esse momento de morte para as próximas horas ou minutos. E foi muito impactante e transformadora na forma como eu passaria a me relacionar com a vida. E agora, nesses próximos minutos, eu vou compartilhar com você os aprendizados dessa experiência e como ela me conduziu para um caminho para conquistar de forma permanente a calma da mente. Estes aprendizados que tive foram tão fortes e viscerais na minha vida que foi essa a razão de eu ter tatuado cada uma dessas lentes no meu próprio braço. Eu te falei que eu ia te dar um exercício, ia te passar um exercício que você já iria sair daqui se sentindo muito melhor que você chegou nessa aula. Agora nós vamos fazer esse exercício. E o nome dele é Premeditatio Malorum. Esse é um exercício estoico, tem 2.300 anos. E hoje, vejam só que incrível, ele é validado pela neurociência. Então a gente não quer escutar os sábios, os filósofos, as coisas que já vinham sendo ditas há milhares de anos, muitas vezes. Né? A gente só quer acreditar nos cientistas modernos. Então agora, acredite você nos cientistas modernos ou nos grandes filósofos e sábios que nos antecederam, a efetividade desse exercício é o mesmo. E Premeditatio Malorum significa antecipe o mal que pode te acontecer. Aí você fala, Léo, mas o estoicismo é tudo sobre acabar com a ansiedade, sobre diminuir a ansiedade, e a gente antecipar esse mal, a gente visualizar esse mal, não é algo que vai nos trazer mais ansiedade? E não é.
é o exato oposto disso. Veja que incrível. Primeiro eu vou te dar a explicação científica, para você entender por que ele funciona. Depois eu vou te dar o método que vem sendo utilizado ao longo do milênio. A explicação científica é a seguinte. Nós temos, dentro do nosso cérebro, a amígdala. A amígdala é a parte do cérebro que é responsável pela nossa fuga, pelo nosso medo, pelo pânico. Ela é o que dispara os estímulos para o nosso corpo se mover, fugir daquele risco. Antigamente, a gente tinha risco de ser atacado por animais nas cavernas e tudo mais, né? Desde a evolução humana, lá de trás dos primórdios. Hoje em dia, a gente não tem esse risco. No entanto, ela continua disparando. E qual que é o grande risco que a gente tem na maioria das vezes? Uma conversa difícil com a nossa esposa, né? Com seu marido, um relatório que você tem que entregar para o chefe, um extrato bancário, um cartão, uma conta de cartão que chega, que traz aquela angústia. Todas essas coisas que chegam de repente na nossa vida. Então, quando a gente percebe esse tipo de situação, a amígdala dispara. Como que você faz para você não deixar a amígdala disparar? Para ela não gerar essa ansiedade, essa angústia, esse sentimento ruim que a gente fica, né? Sem saber o que fazer, que dá aquele medo paralisante, entra na roda da aflição, vem a procrastinação. A gente pega e faz uma lista das coisas que podem dar errado. Quando a gente faz essa lista, o que acontece neurologicamente falando? Isso vai para o nosso córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pela organização, pela execução, pela ordem. E o córtex pré-frontal e a amígdala trabalham como se fosse um relé. A hora que um liga, o outro desliga. Eles trabalham alternados. Então o que acontece? Quando você pega aquelas atividades e você joga para organizar ela no seu córtex, a amígdala é desativada, porque o córtex liga. Então aquela sensação, ela desaparece. E o exercício premeditátil maloro, ele funciona da seguinte maneira. Você vai fechar seus olhos por um instante, uma musiquinha tranquila, dá uma relaxada. Dentro do Calma da Mente a gente faz essa viagem mental, onde eu conduzo toda ela. E você vai visualizar aquele problema que você tem. Seja o medo de perder o emprego, seja um relacionamento, qualquer coisa que seja. Você vai pensar naquilo, o que está te trazendo essa angústia, o que está te trazendo essa dor. Aí você vai visualizar duas colunas. Uma coluna é tudo que você tem controle, que é como você vai agir, como você vai reagir, tudo que você tem controle, tudo que você pode fazer para não deixar aquilo acontecer. E na outra coluna é as coisas que você não tem controle sobre elas. Política, economia, o seu chefe, seu funcionário, sua esposa, seu filho. As coisas que você tem, algumas delas você vai ter influência, mas você não tem controle. Você vai fazer essa lista. Depois você vai pegar essa lista e vai anotar ela no papel. O que você está fazendo nesse momento? Eu vou dar como exemplo a perda do emprego. Você fala, estou com medo de perder o emprego. O que você pode fazer nesse caso? Você pode se dedicar mais, chegar mais cedo, trabalhar mais, estudar, se esforçar, se dedicar de verdade a ser um profissional melhor naquilo. Você pode fazer isso sempre. O que você não tem controle? Seu chefe, você vai gostar, se a empresa vai falir, se não vai, se vai ter cortes, várias coisas você não tem controle, mas você pode dar o seu melhor. Aí você vai, bom, e se eu perder o emprego, o que vai acontecer? Qual que é o próximo passo? Bom, aí então o que você pode fazer já antecipando? Pode arrumar seu currículo, mandar para algumas empresas, pode se preparando, né, deixando oportunidades aí, se preparando. Bom, se eu sair, eu tenho pé de meia para quanto tempo? O que eu vou ter que reduzir de custo na minha despesa? Eu tenho para 3 meses, para sobrar 6, para sobrar 1 ano? Se eu precisar pedir dinheiro emprestado, eu vou pedir para quem? Você faz uma lista de tudo que você tem que fazer. E você deixa essa lista guardada. Quando você está fazendo isso, você está tirando esse problema da amígdala. E você está jogando ela para o córtex pré-frontal. A amígdala vai desativar e você vai ficar mais relaxado. Aí durante o dia, toda hora que vier esse pensamento, você fala, nossa, às vezes você vê alguma coisa que você nem sabe o que é, né? E vem aquela angústia, fala, opa, é porque eu vi um outdoor, o outdoor tinha a ver com a tecnologia que minha empresa faz e por isso já me deu aquela angústia para medo de perder o emprego. Na hora que você identificar e você passar a perceber esses instantes, você vai falar, opa, não. Você vai começar a anotar no seu diário, você fala, ó, eu tenho algo de novo para acrescentar no meu plano? Não, se eu não tenho, estou proibido de pensar. Cérebro, para de pensar sobre isso. Você dá o comando para ele. Então você passa a identificar esses instantes, a identificar esses momentos. Para cada estímulo, nós temos uma ação ou uma reação que a gente toma. Entre esse estímulo, existe um momento, existe um instante. E a calma da mente é o que vai nos trazer para esse momento. É o que vai nos proporcionar termos controle sobre a nossa ação e sobre a nossa reação. E quando a gente passa a controlar a nossa ação e a nossa reação, a gente passa a ter uma influência sobre as coisas que vão acontecer na nossa vida muito maior do que a gente tem hoje. E acima de tudo, a gente passa a ter influência sobre como a gente vai sentir, como a gente vai agir e vai reagir. E isso muda tudo, isso muda a nossa vida. Então, coloque esse exercício em prática. E se você quiser aprender outros protocolos para conseguir sempre enxergar esse instante, sempre não reagir, sempre não se entregar à reação e passar a ser uma pessoa racional, uma pessoa controlada, uma pessoa calma, uma pessoa inspiradora, se inscreva e venha participar conosco. Eu tenho 3 planos aqui. O primeiro, só vou mencionar, não é o tema desse vídeo, é o plano corporativo.
Caso você tenha uma empresa, depois que você fizer, pode ser que você queira fazer ele. São planos que vão a partir de R$30 mil, onde a gente faz essa imersão na empresa. Esse não é o foco aqui. Para pessoa física, eu tenho 2 formatos. Um é o formato da jornada pessoal e o outro é o formato executivo. Ambos têm apenas uma pequena diferença entre eles. O executivo tem tudo que a jornada pessoal tem, é igual, todo o formato, do método todo, só que ele tem a mais técnicas de gestão, técnicas de negociação que eu trago ao longo da minha experiência empreendendo por 20 anos, tendo sido empreendedor do ano por 5 vezes no Brasil, sendo empreendedor em Endeavor. Então eu trago todo esse conhecimento de gestão, tudo que eu aprendi em Harvard, fazendo o OPM, sobre negociação, sobre estratégia, e o meu network, o network que nós estamos fazendo aqui dentro do grupo Calma da Mente de executivos e empreendedores. Então, o conteúdo da jornada pessoal e do empreendedor, ambos têm a parte de você se sentir bem, se conectar, melhorar seus relacionamentos, ser um melhor profissional. Ambos são idênticos nisso. A única coisa que muda é que o executivo, além disso, tem a parte de gestão e liderança, trazendo esses conceitos estoicos para o seu negócio, para a sua empresa. Então, se você for um gestor executivo, você vai preferir provavelmente o executivo. Se você estiver buscando a sua evolução pessoal, seus relacionamentos e você enquanto profissional, o formato jornada pessoal já é suficiente. E qual que é a diferença de valor? O da jornada pessoal são 12 de R$ 97,00 e o da jornada executiva são 12 de R$ 249,00. A executiva vai te trazer o network e a parte de gestão e liderança. Essa é a única diferença das duas. Você tem ainda em ambas 7 dias de garantia, você pode assistir todo o conteúdo, aplicar os protocolos, colocar no seu dia a dia e ver se fez sentido. Se não fez sentido, você descarta, pede seu reembolso e segue a vida. Se fizer sentido, vai ser uma honra e um privilégio ter você junto conosco nessa caminhada. E eu queria terminar aqui com você entendendo o seguinte: entre o estímulo e a resposta, existe um momento, existe um instante. Esse instante é quando tomamos nossas decisões. Esse instante é como agimos e reagimos. E é nesse instante que mora o poder do uma mente calma. É nesse instante que nós vamos deixar de tomar decisões no automático. Você sabia que 70% das decisões as pessoas tomam no automático? Por isso que elas se arrependem tanto, por isso que elas erram tanto uma vez depois da outra. É aquela resposta mal-humorada que você dá para o seu marido, para sua esposa, aquela grosseria com o filho, aquela forma que você trata mal o seu colaborador, o seu chefe, ou seu cliente, ou seu fornecedor. Então, esses pequenos atos acontecem sempre nesse instante, entre o estímulo e a resposta. O que você vai aprender aqui com a gente? A identificar esses instantes, com todos esses 7 protocolos, e a fazer com que a sua ação e reação a cada um desses estímulos seja muito melhor do que ela tem sido hoje. E aí que reside o grande poder da calma da mente. Te desejo uma vida incrível, muita abundância e paz em todos os sentidos. Te desejo que te sobre muito e te desejo a calma da mente. As 2 horas passam muito rápido, então quando passa rápido é porque é bom. Porque o que me fez fazer esse curso, entrar, é porque a minha vida inteira, desde que eu tenho memória, sei lá, pelo menos desde os meus 11 anos de idade, eu sempre tive uma tristeza assim, nada, nunca supriu essa tristeza. E com esse estudo eu consegui sair disso, finalmente. Olha, que bacana. Está sendo transformador na minha vida, transformador. Passei por momentos. E você chegou a fazer terapia antes? Você teve experiência com terapia, outras formas antes? Olha, eu fiz terapia. Eu sou terapeuta, eu sou coach, EFT, TFT, tudo que você possa imaginar, especialista em crença, tudo. Eu olhava e dizia assim, gente, já não tem mais o que tirar, que esse negócio não acaba de jeito nenhum, como é que é isso? Era uma tal de uma solidão, um vazio, era um abismo existencial, porque mas nem a meditação conseguia resolver. Conhecimento realmente liberta, né? Eu sou da área do autodesenvolvimento. E foi muito bom, para mim tem sido muito bom e vou continuar. Então essa ferramenta tem me ajudado bastante. Então muito obrigado, eu recomendo a todos esse curso. Já estou compartilhando com a minha família, com meus amigos. E a imersão mexeu tanto comigo, né? Assim, nos meus 42 anos não tinha nenhuma tatuagem e despertou o desejo de querer registrar, né, na pele. O transformador vale a pena, é um investimento pessoal e profissional. Eu senti uma pontinha de ciúme da minha psicóloga, coisa que é um objetivo alcançado, né? Mais uma pessoa que conseguiu superar uma luta que estava sendo travada há anos, né?